Olá, que a paz da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a tua casa, agora e sempre. O meu nome é João Batista e eu quero trazer para você uma palavra poderosa da parte de Deus e uma oração que com certeza vai trazer um resultado positivo para a tua vida e para a vida daqueles que te cercam. Fica até o final desse vídeo porque você não pode perder nem a palavra e nem a oração. E a palavra de hoje se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 33, no verso 3. Eu vou ler o 1 e o 2 também, só por uma questão de contexto. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Jeremias estava preso. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o seu nome é Senhor. E no 3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É nesse versículo que eu quero focar, porque nessa Bíblia de estudo diz que este capítulo fala outra vez do futuro retorno de Israel e Judá para a paz, prosperidade e plenitude espiritual. A profecia de Jeremias vai além do retorno dos exilados da Babilônia, porque ele também, olha que interessante, prevê o tempo em que Jesus Cristo, o Messias, estabelecerá o seu reino sobre a terra. Então, isso daqui está falando, porque na maioria das vezes na Bíblia, tudo se refere à vinda de Cristo. É interessante que eu separei alguns tópicos que diz que, nessa palavra aqui, por exemplo, Deus, ele é o Deus que ele fala no silêncio mesmo, como naquela vez que ele estava na caverna escondido, que veio um terremoto, que veio um redemoinho, e Deus não estava ali no vento forte, não, ele estava na brisa suave. E é de mansinho, é tranquilo. Deus, ele é inteligente, poderosíssimo, né? Então, quando tudo parece que está parado, é ali que Deus gosta de agir para mostrar que é Ele que está na situação. A gente pode interpretar isso, o silêncio de Deus, não como um distanciamento, mas como um teste de confiança. É isso que você tem que pôr na sua cabeça, que Deus está querendo ver até onde você vai, até onde Ele pode contar com você, em que Ele pode usar você no reino dEle, ainda aqui nessa terra e depois em outra dimensão, em outra vida. Né? Eu separei também, olha só que interessante, porque diz assim: clama a mim é o chamado para um relacionamento intenso. Clamar é mais do que apenas pedir, né? Você tá, não é, eu achava assim que clamar era eu orar alto gritando, também pode ser, mas um clamor é você se aproximar de Deus do fundo do seu coração para ter um relacionamento com Ele. Onde a oração ela não é só palavra, você acaba dependendo de Deus com uma fé viva e eficaz, onde ela é misturada com ação, onde você age no seu dia a dia. Se você é que nem eu, que muitas vezes eu me perguntava, mas como é que eu posso ser? Né? Eu não estou fazendo isso nem aquilo, procuro ter uma... Porque a maioria das pessoas, né? As pessoas de bem que trabalham, né? Não vive aí enganando ninguém, nem roubando, nem matando. É uma vida que eu posso perguntar, mas o que é que eu tenho que fazer, né, para herdar a vida eterna? Porque muitos perguntaram para Jesus, né, quando ele passou por aqui, nesse planeta aqui, pisando nessa terra. E se você é como eu e como essas pessoas, fica tranquilo que quando você quer se dedicar a ter um relacionamento com Deus, pode esperar que vão aparecer situações na tua vida onde você vai ter que escolher. Sempre vai ter situações onde você vai ter que fazer uma escolha, onde você vai ou agradar a si mesmo, a carne, as coisas do mundo, ou agradar as coisas de Deus, as coisas do reino, as coisas referentes à vida eterna. Porque olha só que interessante, aqui diz assim, quando Adão e Eva deram ouvidos à serpente, caíram pelo engano de Satanás e comeram do fruto da árvore proibida, né?
Esta desobediência introduziu o pecado, isto é, provocação e rebelião contra Deus e persistência em seguir o próprio caminho sem respeito a Deus. Olha só, não foi só comer o fruto proibido. E rompeu a harmonia original da criação. Quando isto aconteceu, Adão e Eva experimentaram culpa e vergonha pela primeira vez em relação a Deus e eles perderam a sua paz interior. Então é isso que Deus procura no ser humano, porque foi lançado um desafio onde o diabo ele quer mostrar que as pessoas preferem mais as coisas do mundo, como ele preferiu, do que as coisas de Deus. E Deus ele quer encontrar aqui nesse planeta as pessoas que em meio a tudo isso escolhem, né, deliberadamente, espontaneamente, eles escolhem obedecer a Deus, e é aí que muitas situações acontecem na vida e a pessoa vai colocando essa fé em prática. E quanto mais ela torna real essa fé, aquilo que ela acredita, mais real Deus começa a participar, a se manifestar na vida dessa pessoa. Faça um teste. Começa a ler um capítulo da Bíblia por dia, começa a querer ter um relacionamento mais estreito com Deus, que coisas inacreditáveis vão acontecer na tua vida e na vida daqueles que te cercam, na vida daqueles que você ama. Agora olha só que interessante, Jeremias estava preso, certo? Mas mesmo assim, Deus ele ouviu, né, o clamor de Jeremias chegou a Deus. Na verdade, eu estou falando ao contrário, porque o que alcançou foi a voz de Deus que alcançou Jeremias dentro da situação difícil que ele estava, encerrado no pátio da prisão, ele estava preso. E Deus falou, clama a mim e eu vou te responder coisas grandes que você não conhece ainda, anunciar-te coisas grandes e firmes, né? As coisas de Deus são firmes na tua vida. E Deus promete revelar isso, mas tem uma condição, que Deus só revela isso para quem persiste. Porque quando ele fala clama a mim, envolve também a persistência, não é uma simples oração, não é de uma hora para outra, mas é tudo em cima de uma dedicação, uma certeza, uma escolha inteligente, de livre e espontânea vontade. E você começa a fazer a diferença, né, nas coisas de Deus aqui nesse planeta. E olha que interessante, Deus promete coisas grandes, revelar coisas grandes e ocultas. E a revelação ela vem na dor, na espera, na noite escura. Deus ele não se revela em momentos fáceis, mas só em situações onde você realmente precisa dele. É quando você invoca ele, quando você se dirige a ele, quando você se vira para ele. Moisés falou assim, eu vou me virar e eu vou ver esta grande visão que a sarça não está se queimando. Ele se virou, entendeu? E aí Deus falou com ele. Repara isso lá no livro de Êxodo, né? E o interessante é que o clamor verdadeiro, ele muda o ambiente à sua volta, entendeu? Não é o fato de você sair com muitas palavras ou gritando ou esperneando, mas é em palavras sinceras, que vem de dentro de você, entendeu? Porque Deus ele sonda o teu coração, o teu cérebro. Diz na Bíblia que ele sonda até os rins. Se eu não me engano, isso significa a cabeça, né? A inteligência dos pensamentos do homem. E quando Deus fala que vai revelar coisas grandes e firmes que você não sabe, são as coisas que estão escondidas, né, com ele em segredo, e ele vai começar a te mostrar pouco a pouco, né? Tudo isso porque não é só para hoje, é para a vida inteira, e aí tem o fim na morte, né? Mas Deus ele ultrapassa isso, porque aí vai para toda a eternidade, e é isso que ele quer de você. Ele quer saber com quem é que ele vai ter que conviver por toda uma eternidade, porque não é bagunçado. As coisas no reino de Deus têm hora de decência. A gente tem que se esforçar, tem que querer. E muitas vezes você não querer faz parte do processo.
E aí imagina só, você não querer, mas você acreditar naquilo e se esforçar, mesmo não querendo, não fazendo o que você quer, mas o que precisa ser feito. Entendeu? E aí as coisas vão começar a acontecer na tua vida, hein? E Deus, ele é especialista em transformar prisões em púlpitos, em colocar... Uma vez eu ia tocar num congresso dos varões, numa igreja, muito legal. Eu tava assim atrás de um rapaz, onde tinha umas cadeiras assim, eles estavam sentados, eu tava atrás dele junto com a banda, eu ia tocar guitarra, e ele olhou pra trás assim, né? Era meu amigo, ele olhou pra trás e falou: onde que Deus colocou a gente, hein? E talvez um dia eu fale para vocês um pouco da história da minha vida, para vocês entenderem por que ele falou isso. E eu falei a verdade, onde foi que Deus colocou a gente? Então Deus faz isso, ele pega o homem da lama e ele coloca em cima do púlpito para testemunhar o nome dele e para dar glória a Deus e a Jesus. É verdade, ele faz isso mesmo. Olha só que interessante, uma anotação que tem aqui, ó, para você ver, em relação, ela é pertinente a este assunto. Diz assim: a voz que revela também liberta. Quando Deus fala, cadeias espirituais se rompem, mentes se renovam e corações cansados ganham direção. O que você acha disso? Interessante para se meditar e colocar em prática. Eu separei 10 itens e no 10º diz assim: a promessa é pessoal. Deus não disse clamem, ele disse clama a mim. É direto, é com você. Quando você lê isso, se você está assistindo esse vídeo, você está ouvindo essa palavra porque Deus está falando para você: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então ele quer te revelar. Olha só que interessante. Há algo específico que ele quer te revelar, nem tinha lido. E é agora o tempo de ouvir. O dia é hoje, é chamado hoje. E agora eu quero fazer uma oração da parte de Deus para você. Fica até o final que você vai ser impactado e vai ser beneficiado. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a quem só pertence o nome de Jeová, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e bendito Filho, que andou aqui nesta terra em que nós estamos pisando, é nesse nome que nós te louvamos e te agradecemos. Eu quero apresentar para o Senhor a minha vida e a vida desse e dessa que está orando junto comigo. E baseado nessa palavra, Senhor, que a gente leu, onde o Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A gente clama ao Senhor uma resposta dessa situação que a gente está passando e que a gente está entregando na tua mão hoje e agora. E você que tem clamado e às vezes sente que Deus está distante, né? Hoje o Senhor te diz: eu ouvi o teu clamor, mesmo aquele que você fez em silêncio com a voz presa na alma. Eu não ignorei o teu choro. O tempo da tua resposta está se aproximando. Nada que sobe fica sem retorno. Então creia em nome de Jesus que Deus está se aproximando de você com a tua resposta. E Senhor, eu quero te agradecer por mais um momento de oração, né, com este teu servo e esta tua serva, e dizer, Senhor, que a gente, no meio do silêncio, a gente fica realmente preocupado e a gente fica ansioso, Senhor. E a gente tem certeza que o Senhor, na hora do silêncio, não foi uma ausência da tua parte, mas foi o Senhor nos preparando, Senhor, para o que tem que vir. Porque a gente precisa acreditar, mesmo sem ver. Porque Jesus disse para Tomé, quando ele tocou na ferida de Jesus e disse que ali ele cria, Jesus falou: você creu porque viu. Bem-aventurado aquele que não ver e mesmo assim crer. Então é para você que está ouvindo essa oração, tenha certeza que enquanto você estava achando que nada estava acontecendo, Deus estava trabalhando por você. Então todo esse silêncio foi o solo, Deus preparando o solo, sabe? Para que você crie raízes, venha crescer e dar frutos. E aí sim você vai poder colher esses frutos na tua vida, que são verdadeiramente alimento e são verdadeiramente saborosos.
tenha certeza, você que tem buscado uma direção, você que tenta entender o próximo passo, mas parece que a cada passo uma porta se fecha, você fica com medo, né? A tua fé fica abalada e Deus te dá uma resposta em relação a esse seu problema, essa tua petição, que a solução, o resultado não está longe, sabe? Que a tua resposta ela já está sendo formada e Deus ele vai te conduzir por caminhos que você pensa que não alcança, mas quando acontecer, o teu coração vai reconhecer que foi Deus que fez na tua vida. E dessa maneira, Senhor, nós entregamos a nossa casa, a nossa família, o nosso negócio, né? Esse que é um empreendedor que está tentando começar, sabe, a vida de uma maneira diferente, de sair do CLT e começar uma empreitada pessoal, esse que tem muitas vezes confiado no seu próprio braço, sabe, Senhor? E a gente tem a certeza de que quando o Senhor age, o teu braço alcança onde o nosso não alcança, né? E Deus, para você que está esperando uma resposta no seu empreendimento, Deus te diz que está prestes a te mostrar muita coisa, né? Que aquilo que fez você chorar, aquilo que você não entendeu, aquilo que parecia injustiça, né? Deus ele está abrindo seus olhos espirituais e ele vai te revelar que nada fugiu do controle dele, né? Que mesmo as perdas que aconteceram na tua vida tinham um propósito e delas nascerá sabedoria na tua alma, na tua vida, para você conseguir continuar com os teus projetos e projetos ainda melhores, né? A revelação de Deus ela não vem para te impressionar, ela vem para te libertar, sabe? Então você tem que entender isso quando você ora. Você tem que entender e saber conversar com Deus, porque o que Ele vai te mostrar vai te trazer paz. Antes havia perguntas, mas agora você vai ter respostas. Então, Senhor, em nome de Jesus, nesta palavra de Jeremias 33:3, onde o Senhor nos convida a te clamar, Senhor, sabe? Muitas vezes a gente se sente preso em situações que parece que não tem saída, né? E para você que está numa situação que parece que não tem saída, Deus te diz: eu estou abrindo as portas, eu vou abrir um caminho para você que você não conseguia abrir. Aquilo que te cercava será o mesmo cenário onde você verá o livramento, aonde você vai sair por cima. Em nome de Jesus, você não vai morrer nesse ciclo de derrota, nesse ciclo de porta fechada. O Senhor vai transformar a tua prisão em um ponto de partida, e da tua dor vai nascer uma nova força, uma nova garra, um novo horizonte, onde você vai subir como águia. E em nome de Jesus, Senhor Deus Jeová, nos ajuda, porque o tempo, Senhor, é curto. E a gente, Senhor, não tem muito tempo nessa terra. E muitas vezes cansa a gente, Senhor. Em nome de Jesus, a gente olha para o lado, vê as pessoas avançando e a gente muitas vezes não consegue sair do lugar. E você que acha que não está saindo do lugar, o Senhor te diz: o tempo não te atrasou, mas te amadureceu. Você está crescendo e Deus ele não vai te punir. Ele não está fazendo isso para te punir, mas para te preparar. Então você tem que ver e esperar o tempo de Deus agir na tua vida. Deus ele está acelerando promessas antigas que Ele já fez para você. E tudo que parecia parado vai começar a fluir. E Senhor, em nome de Jesus, nos acrescenta fé no coração. A gente ora mesmo sem ver nada acontecer, sem ver nada mudar. Senhor, tem misericórdia e honra, Senhor, essa fé que a gente tem, Senhor, de mesmo sem ver as coisas acontecerem, a gente continuar. Como Pedro disse: a noite inteira não pegamos nada, mas sob tua palavra eu vou lançar a rede. Porque Jesus tinha falado: lança a rede. Mas eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Ele falou: lança a rede. Ele falou: sob a tua palavra eu vou lançar. E encheu 2 barcos que quase afundaram de tanto peixe. Então é assim que você tem que ter o relacionamento com Deus. Uma coisa de certeza, sabe? Não tem que ficar dando o teu carro, não tem que ficar dando o dinheiro do teu salário, do pagamento do mês, não, nada disso. O dízimo você deve a Deus mesmo, porque você está devolvendo o que Ele te preparou.
né? Deus ainda é humilde, mas o que Ele quer mesmo é você de coração num relacionamento sincero com Ele, né? E procurando aprender, sabe? E se cair, levantar e continuar. E não cometer os mesmos erros. É assim que as pessoas costumam agradar a Deus. Quando elas reconhecem que erraram e procuram não cometer o erro de novo. E assim elas vão aprendendo, cometendo novos erros e novas soluções Deus vai preparando. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos dá fé. Acrescenta a fé no nosso coração. E Deus, para você que acha que a sua fé está fraca, olha o que Deus está te falando agora. O que está invisível eu estou moldando em minhas mãos. A tua perseverança tocou o céu e agora o céu vai mudar a tua história. Creia nisso. Tenha certeza de que Deus vai mudar a tua história e você tem que orar com propósito. Você tem que entender o que está acontecendo e muitas vezes é só clamando, porque Deus vai te responder e te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Essa é a palavra, né? E olha o que Deus tem para você agora. Ele diz para você que cada dor Ele estava te ensinando alguma coisa, sabe? O que você tem que fazer com as novas oportunidades que Deus te deu, você tem que fazer diferente, porque novas oportunidades são para fazer coisas diferentes daquelas que você fez e não deu certo, sabe? Então, o que você precisa é buscar um propósito, uma causa, porque quando você tem uma causa, você luta por ela. Mesmo que pareça não estar tendo resultado ali na hora, você não vai desistir de lutar porque você tem aquela causa. Então tenha a causa do reino de Deus, joga no time de Deus, tenha lute a causa de Deus, porque você vai ser vencedor, porque Deus Ele sempre vence no final. E a gente quer te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nesta oração, Senhor, que o Senhor nos dê um renovo, sabe? Que esse e essa que ora comigo, muitas vezes está esgotado, o coração pesado, a alma está sem brilho, Senhor. E eles precisam do Teu Espírito Santo, de uma força, de uma luz, de um renovo. Tem de misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. E para você que está com fraqueza espiritual, recebe um novo ânimo de Deus, um novo fôlego. Ele renova tuas forças agora como a da águia e te levanta de onde você caiu. Ele vai te levantar para você dar a volta por cima. E você que não consegue enxergar uma saída, o Senhor está te dando uma nova visão. Creia, Ele está te fazendo você olhar agora com olhos espirituais e o que parecia confuso vai se alinhar na tua vida e você vai compreender que foi Deus fazendo isso na tua vida. Então assim diz o Senhor para você, clama a mim e eu te responderei. Não desiste de falar comigo, porque cada palavra tua tem um peso diante de mim, cada lágrima tua eu recolho e guardo como memorial na minha presença. Porque eu estou acompanhando você na tua caminhada e eu vou te mostrar coisas grandes. E o que antes era lágrima será um testemunho. Então creia, receba esta oração e saiba conversar com Deus. Para você tocar o coração de Deus com palavras sinceras e em cima dessas palavras você tomar atitudes e decisões que, fica tranquilo, vão aparecer na tua vida quando você decidir caminhar com Deus. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, não é 5 minutos. Isso vai fazer, não é uma grande diferença ou muita diferença, isso vai fazer toda a diferença na tua vida aqui neste planeta e depois que tu morrer, na eternidade. Então, investe naquilo aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Junta tesouro no céu, como Jesus falou, porque o da terra vai ficar. É pecado você correr atrás do seu conforto? Claro que não. Salomão era rico, Davi era rico, mas tenha em mente que Jesus e os discípulos não corriam atrás disso. E olha, eu vou te falar uma coisa, naquele dia, a gente vai ver aonde essas pessoas estão, sabe? E é lá que vai ser a vida de verdade. Então lá vai ter galardões, vai ter recompensas, sabe? É uma vida. Então invista nisso. Como? Comece a estudar a Bíblia,
Sabe, um capítulozinho por dia, Deus vai abrir a tua mente. E isto é o maior investimento que você pode fazer por você e por aqueles que você ama. Que Deus abençoe você, a sua casa e até o próximo vídeo.